Boa noite, irmãos e irmãs da UD Partenon. Agradecidos por mais essa oportunidade de encontro virtual, vamos pedir ao Pai que derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Os amigos espirituais nos contam que certo dia um ancião judeu, de alma torturada por pesados remorsos, chegou até a casa de Simão Pedro e pediu para falar com o mestre. O mestre então chega até ele e ele vai confessar estranhos comportamentos. Ele diz que usara da autoridade que tinha no passado para expulsar vários amigos de suas terras e bens, com isso levando-os à ruína total. Fora uma maldade premeditada, semeando em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. E por isso ele se achava perturbado, aflito e enfermo. O mestre divino então orou com ele e em seguida disse-lhe: essas raízes se perdem nos profundos labirintos da tua consciência. Vai em paz e não tornes a errar. O ancião, renovado na esperança, saiu feliz, rendendo graças a Deus. Porém, ao atravessar a rua, um homem desatento, sem querer, esbarrou nele, derrubando-o. O enfermo restaurado levantou-se e com gritos coléricos atacou aquele homem distraído. Pela confusão que se formou, todos vieram e Jesus também veio até a rua. E contemplando a vítima machucada, perguntou ao ofensor: depois de orar e pedir a Deus perdão para tuas faltas, não pudestes desculpar um esbarrão? O ancião, muito pálido, sentindo-se mal, pôs as mãos sobre o peito e falou para o Cristo: mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer, o que será isso? Jesus, com tristeza, então vai responder: isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. Por falta de amor e paciência, muitos adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, coloca uma bem-aventurança: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. E nas instruções dos Espíritos, o subitem, a cólera, encontramos item 7, item 9, desculpem, e item 10. 9, um espírito amigo, e 10, espírito Hahnemann. E vão nos dar instruções ou informações maiores sobre a cólera. É preciso que saibamos a palavra cólera em português tanto exprime o sentimento de revolta, de ira, de raiva ou fúria, de maneira descontrolada, com ímpeto excessivo, causando dano a todos, quanto designa a doença produzida pelo vibrião colérico, bactéria que pode ser encontrada onde não exista higiene. Para o sentimento humano, encontramos a origem na doutrina da patologia humoral, usada pelos médicos por mais de 2000 anos, diagnosticando que o excesso de bile no organismo físico tornava a pessoa de mau humor e colérico. Quando o Espírito Lázaro nos apresenta a lei do amor, ele nos diz: no início da caminhada, o homem só tem instintos. E nós nos lembramos, o homem primitivo, ao enfrentar feras gigantescas, tinha medo. Então ele acumulava raiva
para aumentar a adrenalina, esse hormônio que aumenta a força dos músculos e deixa aquele homem amedrontado preparado para lutar ou fugir. Então ele usava o cérebro reptiliano primitivo para sua conservação. Todos nós, reencarnados e desencarnados, em evolução na Terra, estamos ainda sujeitos a essa calamidade do mundo íntimo, razão pela qual toda vez que nós nos sentimos irritados ou descontrolados, é prudente que nos recolhamos à paz, para refletir nas necessidades nossas do próximo e lavar os nossos pensamentos nas fontes da prece para não nos contaminarmos. Porque a raiva é oriunda do homem amedrontado, que não faz uso do cérebro límbico, um dos componentes do cérebro trino, por não expandir os bons sentimentos. No item 9, então, o amigo espiritual nos diz: é o orgulho ferido a origem das agressões. Mas o orgulho nos leva a julgar-nos mais do que somos, não suportando comparações, nos considerando melhores, mais sábios, conhecedores de tudo, com mais direitos e com mais poderes do que os outros. Exemplo atualíssimo, estamos às voltas com a pandemia e apesar de todas as dificuldades que se apresentam, o homem ainda continua com o seu orgulho exacerbado. Então é preciso rever os pontos de vista, isso é amadurecimento psicológico. Um outro exemplo, Gandhi, ele enfrentou todo o Império Britânico com suas armas e canhões, desarmado, e libertou o seu país. Muitas vezes a humilhação, o medo de ser humilhado, de ser injustiçado, de ser traído, dos maus tratos, nos levam à raiva e à cólera. Então é um perigoso curto-circuito das nossas forças mentais, por defeito na nossa instalação íntima, e vai arremessar raios destruidores ao redor dos passos, onde estivermos, porque nós nos tornamos um dínamo gerador de descontrole, e esse contato gera muitas vezes trágicas consequências. Então é um laço muito tênue, mas extremamente resistente, feito de ressentimento, de desamor e até de ódio, prendendo agressor e agredido. E tem reconduzido multidões de espíritos reencarnados à pátria espiritual através de desencarnes inexplicáveis, crises cardíacas, situações nervosas, mudez, paralisias, acidentes e delitos de toda a ordem. Então, os amigos espirituais nos dizem: aquele que o pratica vai encontrar a pior das frustrações, porque não resolve, ao contrário, prejudica, desajusta, envenena, destrói e separa, tornando todos infelizes. Também não exclui as virtudes que já possuímos, mas impede que se faça o bem e pode levar à prática de muito mal. No item 10, o espírito Hahnemann nos diz que geralmente o homem, pelas tendências negativas, usa de muitas desculpas, mas tudo isso é oriundo do orgulho, porque ainda adora viver por conta e vontade própria. E nós encontramos as instruções: um espírito pacífico, ainda que num corpo doente, será sempre pacífico. Em contraposição, um espírito violento, mesmo num corpo belíssimo, nunca será brando nem pacífico. Porque o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios.
Virtudes e vícios são inerentes do espírito. Sem isso, onde estariam a responsabilidade e o mérito? É preciso nos examinar por inteiro se a agressividade nos assimila o modo de ser. É preciso tratar desse caráter enfermiço. Se os nossos lábios estão envenenados pela maledicência, nós precisamos sufocá-la para poder sorrir com alegria. Aquele ouvido que está cerrado pela leviandade nunca vai escutar as harmonias da paz. A mente prisioneira do mal não consegue reter o bem. Então nós precisamos nos ajustar ao ritmo da esperança. Nós precisamos ter fé para a libertação plena desses flagelos. Porque o grito de raiva é um raio. Nós vimos há pouco, esse raio mortífero penetra o círculo de pessoas onde foi pronunciado e se demora indefinidamente a causar estragos. Então as melhores oportunidades são perdidas porque nos abraçamos com o desespero. Toda vez que a irritação nos encontra, nós estamos em perigo, porque estamos nos transformando em bombas que explodirão da nossa boca, como perfeito lançador de queixas. É preciso nos guardar em paz nos efeitos da prece. A própria guerra, que extermina milhões de criaturas, não é senão a ira envenenada de alguns homens que se afastam do bem e que vão alastrar por muito tempo o mal, ameaçando o mundo inteiro. É preciso refletir com prudência. Muitas vezes nós reclamamos dos outros, mas esquecemos que muitas vezes nós erramos, ofendemos, incomodamos, sacrificamos, damos trabalho, exigimos e nos queixamos. É preciso que nós lembremos, façamos silêncio e trabalhemos na caridade para extinguir o mal que existe em nós. Nós temos 1440 minutos por dia para viver na Terra, então vamos trabalhar. É preciso que a prece, essa antena de amor, isole esses raios de revolta para aclarar o nosso caminho, para que nós possamos curar as feridas da nossa alma e do próximo, auxiliando-os, impedindo a extensão da maldade. Tudo isso nós sabemos. Chico nos dizia 60% a 80% das nossas doenças foram adquiridas através dos choques, das ofensas, da intolerância, da impaciência, da falta de resignação e da falta de perdão. Quando nós estivermos abraçados na tarefa da paz, enlaçados na posição de filhos de Deus e irmãos autênticos uns dos outros, o reino do amor se estabelecerá definitivamente em nossos sentimentos. E quando estivermos prudentes e pacíficos, Jesus, o amigo incomparável e constante, nos libertará dos tratamentos de emergência, porque já não seremos espíritos enfermos, agora com condições de habitar a terra regenerada. Que fique para a nossa reflexão esse momento desta noite. Muita paz a todos nós. Muito obrigado. Quero mais. Palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.